Gente, terminou ainda agora em São Januário, no estádio do Vasco, São Januário, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o jogo é, Vasco da Gama e Porto Cabello, né? Vamos falar sobre esse jogo? Bom, gente, então, o Vasco da Gama, ele podemos dizer que durante 80 minutos o Vasco dominou, né? E nos últimos 10 minutos foi ligeiramente ameaçado, mas nada demais, nada demais. Então o Vasco foi absoluto no jogo, né? No primeiro tempo, o que aconteceu? O Vasco criou uma sete ou 8 chances de gol, né? O Felipe Coutinho deu uma cabeçada queima-roupa, o goleiro deles, o Romero, defendeu, né? Depois o Felipe Coutinho também pegou uma bola pela esquerda e bateu forte, o goleiro deles defendeu, né? O Veguete, no início do jogo, deu uma cabeçada para baixo, né? E o goleiro deles foi lá e espalmou, o Romero. Bom, o Maurício Lemos deu uma cabeçada e o zagueiro dele cheirou quase em cima da linha. Então o Vasco imprimiu uma pressão muito forte, dominou completamente o primeiro tempo, né? E o tal do Romero pegando tudo, né? Até que aos 46 minutos do primeiro tempo, finalmente o Veguete conseguiu cabecear com muito êxito e abriu o placar para o Vasco. Vasco da Gama 1, né? Porto Cabello 0, né? E assim terminou o primeiro tempo. No segundo tempo, como o Vasco já estava com a vantagem, meio que puxou o freio de mão. Porém, continuou dominando, né? E aí o goleiro deles pegou tudo de novo, né? Pegou 3 bolas do Felipe Coutinho, né? Uma batendo falta, bateu no ângulo, ele foi lá e catou. Outra o Felipe Coutinho chutou do meio da área e ele tirou com as pernas, né? Teve outra que o Coutinho chutou de novo e a bola já ia passando por ele puxou a bola e tirou. Nossa mãe. Então o Vasco dominou até os 35 do segundo tempo amplamente. Agora, nos 10 últimos minutos, o Porto Cabello veio um pouco mais, porque afinal estava perdendo o jogo, queria tentar empatar, né? Mas de forma nenhuma ameaçou o Vasco, né? Só um chute lá do rapaz que ele pegou da esquerda, bateu muito bem na bola e a bola veio descaindo em direção ao gol, mas aí o goleiro Léo Jardim, espalmou, né? Então, assim, a pressão deles não foi uma pressão forte, uma pressão boa, até porque é um time muito limitado, então não tem condição de fazer uma pressão assim, né? Mas o jogo, em 90% do jogo, o Vasco dominou. O Vasco dominou e mereceu a vitória, merecia vencer por até mais, né? Bom, gente, não terminou aqui não. Deixa eu fazer minha publicidade, daqui a pouco eu concluo. Por gentileza, gente, like aqui no vídeo, dê o like agora, não deixe pro final do vídeo, porque no final do vídeo você esquece. Eu preciso muito desse like. Se inscreva no canal, porque eu preciso muito também da inscrição no canal. Compartilhe esse vídeo, sobretudo para os vascaínos que você conhecer, né? Ative o sininho e comente. Bom, então voltando, gente, algumas observações. Primeiro, gente, que esse regulamento da Copa Sul-Americana é absolutamente ridículo. Já falei em outro vídeo, mas vou repetir aqui, né? Você ter 4 num grupo e classificar um só é pedir para na quarta rodada você já ter o classificado e o resto dos jogos não valerem mais nada, né? O que é prejuízo financeiro para todo mundo, né? O modelo ideal para a Copa Sul-Americana era um mata-mata doméstico em cada país, aí os melhores de cada país depois faziam um mata-mata entre si, né? Simples assim, né? Eu tenho uma proposta aí de calendário para o futebol brasileiro e na Sul-Americana eu defendo algo desse tipo. Bom, gente, outra coisa. O tal do goleiro Romero, que goleiraço, hein? Que goleiraço, melhor jogador em campo sem dúvida nenhuma, né? Não deu para pegar a cabeçada do Veguete, não dava mesmo, foi bem no canto, mas assim, o resto, o que esse cara pegou, o Vasco era para ter vencido de 3, de 4, até de 5, né? Mas assim, o goleiro pegou muito, né?
diretoria vascaína, bota no radar esse Romero, esse goleiro. No mínimo ele vai ser um ótimo reserva para o Léo Jardim. Isso é, se ele sempre pegar dessa maneira aí, né? Então, goleiraço, goleiraço, né? Hoje, pelo menos, foi um goleiraço. E outra coisa, gente, até para fechar. O Porto Cabelo é muito fraco. É um time muito fraco, porém, e por isso não ameaçou o gol vascaíno praticamente. Porém, eu quero dizer o seguinte, esse time não é tão ruim como todo mundo fala, não. Não é tão ruim como todo mundo fala. É só você observar que você tem na 5 atacantes aí de destaque, né? Você tem o Garré, o Veguete, que é o melhor de todos, e o Nuno Moreira, que são os 3 que estão jogando. Você tem o Alex Teixeira, que apesar da idade ainda não perdeu a técnica, é óbvio, né? E você tem o Adson, né? Que tá voltando de contusão. Então, 5 grandes caras, né? Ryan, coisíssima nenhuma. Ryan é só um mascarado cachaceiro, né? Bom, tem pelo menos 3 volantes bons, 3 ou 4, né? Então tem o Hugo Moura, tem o Jair, tem o Tietê, né? Tem o Matheus Carvalho, que eu não sei o que está acontecendo, não sei se ele está machucado, se ele saiu, né? Não vi mais o Matheus Carvalho, que ano passado foi titular. Inclusive a dupla Matheus Carvalho, Matheus Cocão, né? E o Hugo Moura era uma dupla que dava conta do recado, né? E então tem volante também. Tem meio armador? Tem. Pode escolher entre o Felipe Coutinho e o Payet, né? Sendo que o Felipe Coutinho, especialmente, se precisar jogar mais avançado, também joga, né? O lateral direito, o Paulo Henrique, é bom jogador. O lateral esquerdo, o Lucas Piton, é ótimo jogador. O goleiro Léo Jardim, nem se fala. Então, a única coisa é o seguinte, qual é o calcanhar de Aquiles do Vasco? O calcanhar de Aquiles do Vasco é a zaga, né? A zaga é o problema. É o grande problema. Por quê? Porque o João Vitor, todos os zagueiros são ruins, né? Mas o João Vitor era o menos pior de todos ano passado, né? Só que parece que esse ano ele tá com uma marra que faz com que ele não renda o que ele rendeu ano passado, né? O Lemos, né? O Maurício Lemos toda hora se machuca, toda hora sai, não tem ritmo de jogo, enfim, não é confiável. A zaga do Vasco não é confiável. O que quer dizer que quando o Vasco precisar defender, ele não pode botar 3 zagueiros, porque por definição serão 3 zagueiros ruins, né? E ter 3 zagueiros ruins é pedir para tomar gol, mesmo sendo 3, né? O que precisa nessas situações é reforçar o meio-campo, já que não tem defensor de qualidade, então impedir que a bola chegue na área para os adversários concluírem. E isso você consegue congestionando o meio-campo. Então, não são 3 zagueiros, devem ser 3 volantes, né? Ou, dependendo da situação, até 4 volantes, sendo que um deles ou 2 deles saiam para o jogo também, né? Bom, gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Mais uma vez eu agradeço eu agradeço a assistência desse vídeo. Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, muito obrigado a todes, sim, todos, né? E volto a repetir, like, se inscreva no canal, compartilha, ative o sininho e comente. Eu tenho aqui na descrição do vídeo 4 produtos, documentos escritos para oferecer para vocês. Dá uma olhada por gentileza também. Os preços são bem camaradas, como você pode constatar olhando a descrição do vídeo.